Eu sou o professor Diego Castro e na aula de hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. Lembrando que essa aula é para alunos de ensino médio. A nossa aula começa simplesmente com os objetivos dela. Então, o que a gente tem de objetivo dessa aula? Construir um conceito de empreendedor, ou seja, baseado no tudo que vai ser falado, a gente espera que você que está assistindo consiga construir o seu próprio conceito, baseado nas teorias. Identificar, com base nesses conceitos, características de empreendedor presentes ou ausentes em você, no seu próprio perfil. Tá? Como que a gente vai chegar a esses objetivos? Bom, a gente criou um roteiro, tá? Um sumário dessa aula, que vão ter as seguintes partes. Tá? São 4 partes. Primeira coisa, nós vamos falar rapidamente sobre empreendedorismo. Depois nós vamos citar as características de um empreendedor. Tá? Vamos falar também das características que formam um empreendedor de sucesso. E no final nós vamos falar sobre alguns filmes ou alguns livros relacionados a empreendedores de sucesso. Empreendedorismo. A história de empreendedorismo se confunde com a história humana, pois acredita-se que o comportamento empreendedor ele sempre existiu no ser humano. Então, o comportamento empreendedor ele é inerente da espécie humana. A gente já tem essa característica comportamental. Richard Cantillon usou pela primeira vez no século XVII o termo empreendedorismo, e ele simplesmente quis dizer que é aquele que assume riscos. Então, para Richard Cantillon, ser empreendedor é correr riscos. Essa é a ideia. Continuando nesse conceito um pouquinho mais histórico, no livro Capitalismo, Sociedade, Democracia, publicado em 1942, Joseph Schumpeter, nesse livro, ele fala de vários processos. Porém, uma coisa muito forte nesse livro, muito interessante, é que ele diz que o sistema capitalista tem como característica o processo de destruição criativa. O que quer dizer isso para a gente? Ele quer dizer simplesmente que destruir o velho para construir o novo. Ou seja, vamos pegar o que é velho, vamos mudar, vamos alterar, vamos refazer, vamos reestruturar para criar coisas novas. Tá? E isso ele coloca como uma característica, um pressuposto de ser empreendedor. Então, ser empreendedor nada mais é do que criar coisas novas. Significado de ser empreendedor. Tá? Segundo o Sebrae, uma das principais instituições no Brasil sobre empreendedorismo, ser empreendedor significa, acima de tudo, ser um realizador, que produz novas ideias através de congruências entre a criatividade e a imaginação. Interessante desse significado é vocês pararem agora, darem uma refletida nele, tá? E tentar entender o que ele quer dizer com produzir novas ideias, para a gente poder seguir em frente nesse processo. O empreendedorismo pode ser dividido em várias etapas, né? Então vamos dividir o empreendedorismo em 3 tipos de empreendedorismo. Empreendedorismo de negócio, tá? Que é quando a ideia é gerar lucro, criar uma empresa, criar um negócio. O empreendedorismo social, onde o objetivo é o impacto social, quer dizer, o que a gente vai ajudar a sociedade. E uma outra forma de empreendedorismo não tão conhecida é o intraempreendedorismo. É quando eu tenho pessoas que trabalham dentro de empresas, tá? São pessoas CLT ou assalariados, só que eles têm perfil empreendedor, ou seja, eles empreendem dentro de uma empresa de uma outra pessoa, tá? Que é uma coisa muito interessante. Característica do empreendedor: buscar a oportunidade e ter iniciativa. Correr riscos calculados. Isso é muito importante. O empreendedor ele calcula os riscos que ele pode correr. Exigir qualidade e eficiência. Bom,
não precisamos nem falar sobre isso, né? Para você ter sucesso, você tem que ter alta qualidade e alta eficiência. É isso que o mercado quer. Persistência. O empreendedor tem que ser persistente, porque ele não vai acertar, ele não vai ganhar dinheiro, ele não vai fazer as coisas funcionarem da primeira vez. Tá? Na verdade, a gente diz que a gente erra mais do que a gente acerta. Comprometimento. Tem que ser uma pessoa comprometida, ele tem que estar a fim de fazer aquilo. Buscar informação. Para você ser um empreendedor, tem que estudar muito, tem que ir atrás de informação. Não pode achar que vai simplesmente criar uma coisa sem ter base teórica. Estabelecer metas, ou seja, saber muito bem o que você quer fazer. Planejamento e monitoramento sistêmico, ou seja, tem que estar sempre planejando e monitorando o que você está fazendo. Poder de persuasão, ou seja, o empreendedor tem que saber vender ou convencer as pessoas do que ele está querendo fazer. Rede de contato, network, ou seja, hoje, infelizmente, se você não tiver uma rede de contato muito boa, é muito difícil você ter sucesso. Tá? Independência, ser independente. Autoconfiança. Tá? Basicamente são essas as características que formam um empreendedor de sucesso. É movido pelo desejo de realizar, correr riscos viáveis e possíveis, ter capacidade de análise, precisa de liberdade para agir e para definir suas metas e seu caminho para atingi-lo, confiar em si mesmo, é capaz de recomeçar se necessário, é criativo nas soluções de problemas, é capaz de delegar. Indicação de filmes e livros. Bom, eu vou simplesmente mostrar alguns livros e alguns filmes, não vou entrar em detalhes sobre eles, para que vocês vão atrás da informação, busquem a informação. Então eu coloquei Mais Esperto que o Diabo, Sutil Arte de Ligar o Foda-se, coloquei Ponto de Inflexão, tá? Esses dois autores, o Flávio Augusto e o Thiago Negro, são brasileiros, e Do Mil ao Milhão. O Monge Executivo, livro clássico. Pai Rico, Pai Pobre, outro livro clássico na área. Faça suas próprias leis. Empreendedor Grande desde Pequeno. Tá? O livro do Chris Garden, A Procura da Felicidade, que existe o filme com Will Smith. O Segredo do Lobo e o filme O Lobo de Wall Street. E aí a gente finaliza essa primeira aula. Bom, espero vocês na próxima aula.